Olá, pessoal, tudo bem? Dei uma paradinha aqui nas atividades de casa para responder uma pergunta que eu achei muito pertinente. E a partir dessa pergunta, eu estou solucionando um pouquinho, tá? A partir dessa pergunta, eu pensei em montar um quadro lá para nossa comunidade. Ou seja, esse vídeo, ele é o único vídeo respondendo uma pergunta que eu vou liberar aqui no YouTube Livre. Mas se você quiser ter acesso para fazer perguntas e receber a resposta, e às vezes algumas perguntas tão pertinentes como essas vão receber também uma aula. A gente pode fazer uma aula em cima dessas perguntas porque elas são bem capíveis, tá? Mas então eu estou fazendo essa única resposta aqui a nível público, mas para você que quer ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, para poder fazer perguntas, acompanhar as nossas lives, vocês viram que já tem alguns conteúdos aqui que estão exclusivos para membros. Recomendo você se tornar um membro da nossa comunidade aqui no YouTube, menos de R$ 24, para você ter um acesso exclusivo a alguns conteúdos como esse, tá? Então vamos lá, vou pegar uma pergunta bastante pertinente que foi feita aqui pela doutora Toledo, psicanálise do século XXI. Muito bom, doutora Isa Toledo. Ela pergunta assim, ela fez uma outra pergunta, vamos ficar com essa última aqui. Se o ego é inconsciente, os mecanismos de defesa também não é, de certa forma, inconsciente? Se o ego é inconsciente, eu afirmo sempre isso nas minhas aulas, os mecanismos de defesa também não é, de certa forma, inconsciente? Vamos lá, Isa. Vamos retornar um pouquinho. Eu acredito que você não chegou a fazer o nosso curso de neuropsicanálise na prática clínica, né? Nesse curso ele é um pouco mais aprofundado e ele detalha muito mais as funções do ego, a função do id, a função do superego e olhando para essas instâncias, tá, neuroanatômicas. Mas para trazer um esclarecimento para você, sim, de certa forma, em sua maior parte, o ego ele é inconsciente. Mas vamos retornar ao próprio Freud e também à atualidade e reconhecer que o ego ele se localiza, ele se estrutura mediante ao superego, essas instâncias corticais, e também dialoga, de certa forma, intermedia essas regiões mais subcorticais, tronco cerebral, sistema límbico, amígdala, cerebelo, etc. Então, o ego está localizado nessa região, o que significa que o ego tem essa sua porcentagem, sua maior parte inconsciente no sentido de que ele existe para automatizar o máximo de aprendizados que ele pode, mas ele tem, não podemos nos esquecer, uma interação com essa região neocortical, com essa instância cognitiva. À medida que ele tem uma interação, uma conexão com essa região mais cognitiva, ele tem parcialmente uma parte que é consciente. E é exatamente nessa parte que é consciente que entra esses mecanismos de defesa que a gente se refere. Projeção, a racionalização, a compulsão, etc. Isso são mecanismos de defesa de ordem consciente. Mas para diferenciar e deixar um pouco mais detalhado, vamos retornar lá. O id está lá, nós nascemos com esse id. Eu sempre bato nessa tecla que nós já nascemos com o id, ele já está lá fazendo demanda desde muito cedo para a gente atender. Mas o ego, ele não é tão desenvolvido quanto é o id. O ego, ele não é tão desenvolvido no sentido de intensidade, de inteligência, de capacidade, quanto é o id. Tanto que o bebê, ele só é id. O bebê, ele é só necessidade, ele não é regido pelo ego, ele é regido pelo id. Freud iria dizer, pelo princípio do prazer. Então, o bebê é regido pela consciência daquilo que ele sente. Ele é regido, ele é guiado, ele é direcionado por aquilo que ele tem como necessidade. Mas se nós olharmos para o ego desse bebê, ele é muito rudimentar, ele é limitado. Alguns autores vão defender que o ego sequer existe, né, nesse momento. Então, o que está dizendo é, nesse momento, o ego, que seria o solucionador desse bebê, ele é muito limitado. Como ele é muito limitado, porque as regiões neocorticais ainda estão em desenvolvimento, então imagina que a capacidade cognitiva dele é ainda mais limitada, tá? Mas ainda assim, se o id faz demanda, o ego precisa recorrer ao mundo, à realidade, aos pais, às figuras cuidadoras para suprir suas necessidades. E o que o ego faz nesse momento é, se eu fiz isso e funcionou 1, 2%, eu vou automatizar. Se eu sentir sede e eu, sei lá, metaforizando, tomei ali uma coca, eu vou automatizar. Se eu sentir medo e eu comecei a chorar, eu vou automatizar. Se eu sentir necessidade de vínculo e a minha mãe não veio e eu começo a chorar, eu vou automatizar. Então, a maior parte da experiência e da capacidade
do ego naquele momento, nessa primeira infância, 3 anos e meio, 4 anos, é automatizar. Até porque o ego não tem regiões corticais muito desenvolvido para automatizar aquilo como memória declarativa. Então, ele automatiza como memória não declarativa, que vai para essas regiões mais subcorticais que também continuam pertencendo ao ego. Mas aí, quando nós chegamos lá na vida adulta, nós sentimos vontade de vínculo, não vai funcionar chorar. Nós sentimos sede, não vai funcionar tomar apenas coca. Nós sentimos medo, muitas vezes não funciona também chorar. Mas nesse momento o ego já está mais desenvolvido, o ego já está mais amadurecido. Todas as experiências, desde a primeira experiência da infância até chegar na vida adulta, nós estamos aprendendo, nós estamos atualizando, nós estamos tornando o ego mais potente, o ego mais robusto, um ego mais capaz para adquirir habilidades para suprir necessidades. Na primeira infância, não. Mas conforme nós vamos nos desenvolvendo, o ego vai também se desenvolvendo e ele vai achando capacidades mais assertivas para atender necessidades. E essas necessidades, quando eu digo mais assertivas, significa necessidades que eu consigo atender com aquilo que o ego automatizou. Por exemplo, sentir sede, a maior parte dos adultos vai tomar água. Sentir fome, a maior parte dos adultos vai comer. Mas aí não significa que aqueles aprendizados lá da infância eles são anulados, eles são esquecidos. Não. A maior parte dos aprendizados da infância continua como modelos que nós temos de como nos comportar, de como estar na vida. Mas esses aprendizados, eles são muito mais de uma ordem emocional do que de uma ordem fisiológica. Ou seja, eu não confundi tomar água com tomar refrigerante. Poucas pessoas vão automatizar água, automatizar refrigerante em vez de automatizar água. Mas muitas pessoas vão automatizar o ficar quieto, o ser submisso, o se silenciar para não perder o vínculo. Todo bebê passa por essa experiência. Mas na vida adulta, o bebê, conforme ele vai crescendo, se tornando uma criança, um adolescente, um jovem adulto, um adulto, etc., ele chega no momento da vida dele que ele entende que, agora por causa dessa interação do ego com essas regiões subcorticais e com essas regiões neocorticais muito mais desenvolvidas, intelectualizadas, o ego vai começar a descobrir, através também da experiência, que muitas vezes é uma curiosidade, muitas vezes é uma influência do grupo, o ego vai entender que se ele não tem vínculo com a mãe, que se ele não tem vínculo com o pai, que se ele não se sentiu amado, utilizar aquela substância é bom, alivia. E aí todas as vezes que ele se sente frustrado, que ele briga com alguém, comer aquele chocolate é bom, alivia. Que todas as vezes que eu estou no tédio, me masturbar é bom, alivia. Que todas as vezes que eu briguei com o namorado, com a namorada, eu vou lá, faço uma compra, alivia. Ou seja, lembre-se, o ego se fundamenta através das experiências, é necessário a experiência. As memórias, elas são sobre o passado, mas elas são para o futuro. É o futuro que vai nos dizer se aquela memória funciona ou não. E aí o indivíduo, de repente, entende que ele não precisa de todo aquele esforço, aquela demanda de energia para se vincular a uma figura cuidadora. Que ele pode encontrar um mu-opioide em uma substância, em uma pílula que ele pode comprar. A pessoa entende que ela não precisa o tempo todo estar resolvendo os problemas, os conflitos emocionais dela. Que ela pode comer um chocolate, que ela pode comer um alimento todas as vezes que ela se sentir frustrada, todas as vezes que ela se sentir irritada. Mas notem, a pessoa ela é consciente desse comportamento. Ela é consciente que, eu compro quando eu estou chateado, ou eu como quando eu estou frustrado, ou eu vou me masturbar quando eu estou com tédio, ou eu utilizo aquela pílula para me sentir melhor, para me sentir bem, para me não ficar triste, para me não ficar para baixo. Há sempre uma razão, um objetivo nessa ação. A pessoa é consciente de que ela está fazendo e, na maior parte das vezes, é consciente do porquê ela está fazendo. E quando que isso acontece? Que o mecanismo de defesa ele acontece, ele surge como consciência. Quando existe um erro de previsão ou quando existe um erro preditivo. Lembre-se que eu falei agora há pouco que quando você queria lá na infância vínculo, você simplesmente chorava, você simplesmente implorava, berrava, etc. E a mãe vinha com muita luta. Lá, aquele padrão ele é automatizado. Mas na vida adulta, quando você está num relacionamento adulto, de pessoas adultas, no trabalho, na sociedade, no relacionamento conjugal ou mesmo familiar, você sabe por experiência que na parte das vezes chorar não resolve.
Chorar não traz o relacionamento de volta, chorar não garante o vínculo familiar, não garante aceitação social. E como esse ego ele é mais desenvolvido, ele vai buscar outras soluções. Mas ele só vai buscar outras soluções conscientes, ele só se torna consciente, o ego sai dessa automatização e ele só se torna consciente quando acontece um erro de previsão. O erro de predição é: na infância eu chorava e funcionava, na vida adulta não funciona. Na infância eu sentia fome, eu poderia chorar e o alimento aparecia. Na vida adulta não funciona. Eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar comida. Na vida adulta eu queria vínculo, eu chorava, a minha mãe, a figura cuidadora vinha. Na vida adulta o outro não vem, eu preciso ir atrás, eu preciso conquistar, eu preciso consertar, preciso pedir perdão, preciso me desculpar, preciso desculpar o outro, preciso dar perdão para o outro. Ou seja, nesse sentido, o ego entende que todas as vezes que ele tiver uma outra experiência que puder aliviar a demanda do id, porque o id quer vínculo. O id quer vínculo, mas o adulto não está afim do perdão, do pedido de desculpa, de ir atrás. Mas o adulto, através da experiência do ego, sabe que se o erro de previsão deu errado, eu chorei, o outro não veio, então eu vou buscar o mecanismo de defesa para aliviar o que o id está mandando, para aliviar essa demanda. Não é exatamente que vai funcionar, não é que funciona muito bem, mas algumas escolhas que o ego faz através da experiência trazem um alívio para o id. E se o id tem um alívio, o ego fala: então todas as vezes que o id quiser de novo essa demanda, eu vou buscar o mecanismo de defesa, eu vou buscar aquela solução para aliviar. Isso é um mecanismo de defesa porque é consciente. Se você olhar no dia a dia nos pacientes, todo paciente sabe por que ele usa aquilo, por que ele usa uma substância, existe um momento na vida dele, um vínculo que se rompeu, uma frustração que bateu, um tédio que ele sentiu, e ele busca o mecanismo de defesa para aliviar alguma coisa. Um dos mapeamentos que eu faço é, para você identificar quais são as necessidades que o indivíduo tem, olha para os mecanismos de defesa. Olha e pergunta para o paciente: quando você faz isso? E por que você faz isso? E o que você faz? Come, bebe, se droga, etc., se isola. O que você faz para aliviar a tristeza, o medo que você está sentindo? O medo, a tristeza já são os afetos, já são as necessidades. Mas atender essas necessidades através de relações requer esforço, requer demanda. O problema é que nós não podemos suprir as nossas existências com ilusões de cuidado, com pílulas de ilusões de vínculo. Eu preciso de vínculos reais. Então, os mecanismos de defesa têm um prazo de validade. E, geralmente, o prejuízo que eles provocam são altos, tá? E aí, um outro ponto importante é eu diferenciar o que é um mecanismo de defesa para repressão. Eu sei que em psicanálise clássica se fala muito da repressão como um mecanismo de defesa como qualquer outro, mas não é. Nós sabemos que a repressão ela é um processo neurobiológico natural. Ela acontece e ela não é consciente. Na maior parte das vezes, se o paciente não está no processo analítico, ele sequer tem consciência da repetição. A repetição ou essa repressão seria o padrão automatizado lá da infância. A criança que quando queria vínculo chorava, a criança que quando queria alimento chorava. Esse chorar que todos nós temos automatizado frente a uma dor, frente a uma perda, frente a uma quebra de vínculo, um ente querido que parte, um relacionamento que se rompe, é a repressão. Essa automatização, esse modelo automático de se comportar é a repressão. Aí eu te pergunto, quantos de nós precisamos pensar, planejar para chorar? O choro ele acontece naturalmente, ele vem à tona naturalmente. Isso é uma repressão. Então, repressão não é o paciente tentando não contar, ou tentando não acessar a memória, ou tentando não reconhecer o desejo e escondendo, reprimindo, tendo resistência do analista. A repressão é um processo automatizado. Às vezes não funciona, mas é o melhor que a criança conseguiu fazer, tá? Então, tem uma diferença significativa. A repressão, ela é um processo neurobiológico, uma automatização que acontece automaticamente sem eu precisar ter consciência daquilo. E a diferença básica, tá, da repressão para o mecanismo de defesa é que na repressão o indivíduo apenas executa, ele apenas refaz o ato, ele apenas repete os passos. Mas já no mecanismo de defesa, o paciente é consciente de que faz, ele é consciente do porquê ele está fazendo e até quando ele faz. Ele é consciente daquilo. Na repressão, não. O indivíduo mal tem consciência da repetição. Perceba como as pessoas são reativas em algumas situações. Ao ver um pedaço de corda no meio da estrada, nós automaticamente já
pulamos, já achamos que é uma ameaça. Isso é uma automatização, isso é um processo de sobrevivência, tá? Então, repressão automático, a pessoa não tem consciência. No processo neuropsicanalítico, o que eu faço é chamar a atenção do paciente para a repressão. Eu chamo a atenção do paciente para a automatização que já não funciona mais. E aí tem um problema muito grande, porque hoje nós não aproveitamos o erro preditivo. Nós não aproveitamos quando um erro preditivo acontece. O que nós fazemos é negar que o erro preditivo aconteceu. Isso é consciente. Eu negar que aquilo aconteceu, isso é consciente. Isso é um mecanismo de defesa, negação. Mas eu não quero ter contato com aquilo. Ah, aquilo não aconteceu. Ah, a pessoa talvez, sei lá, estava num momento ruim ou não era para ter acontecido. Não, não acho que ela me bloqueou. Não acho que ela não quer me responder. Acho que ela está ocupada. Então, isso, essa automatização de como lidar com algumas situações, não é consciente. Vez ou outra eu estou chamando a atenção dos pacientes para, ó, você quer vínculo, mas você está buscando vínculo sempre no mesmo lugar. E é sempre o lugar errado. E é sempre com a pessoa errada. Isso é uma automatização. E a menos que você chame a atenção do paciente para a repetição que aconteceu aqui, que aconteceu lá, aconteceu de novo e aconteceu de novo, até que o próprio paciente comece a pensar, estou fazendo de novo, está acontecendo de novo. Isso é o que a gente chama em neuropsicanálise de reproblematizar a automatização. Reproblematizar é chamar a consciência do paciente para a repetição que ele tem e que não funciona mais. Porque a maior parte das repetições que nós temos é da infância. É da infância que vem a maior parte das repressões que nós vamos pegar, vamos construir ao longo da vida. Porque não eram as melhores, mas foi o melhor que o ego conseguiu fazer, tá? Então, o ego tem essa instância cognitiva que pode ser consciente depois de um erro de previsão, mas o ego, em sua maior parte, só repete aquilo que nós já aprendemos na infância. O ego só executa o aprendizado que é implícito. Quando eu falo aprendizado implícito, essa memória não declarativa, significa que ela não é verbal. Ninguém vai lembrar o momento em que aprendeu que água supria sede, mas todos nós, na vida adulta, sabemos que sentiu sede, precisamos de água, tá? Isso é nato, está lá, está automatizado. A partir do momento que a água para de suprir a sede do paciente, aí ele tem um erro de previsão. Se ele tem um erro de previsão, aí esse ego, essa parte inconsciente, vai demandar então a parte consciente do ego para encontrar uma solução. Não tem água, vamos tomar refrigerante? E o refrigerante alivia. Por um tempo, o refrigerante alivia. Mas não significa que é de refrigerante que o organismo precisa. E uma problemática da atualidade é que quantos mecanismos de defesa as pessoas não estão oferecendo, né? Compra, dinheiro, fama, profissão, um YouTube da vida, um vídeo, um TikTok, um Instagram. E a consequência disso é que nós estamos suprindo necessidades reais, biológicas, com mecanismos de defesa superficiais. E ao longo do tempo isso tem um prejuízo significativo, tá? Espero que eu tenha conseguido clarear, tá? Trazer uma luz sobre isso. Comenta aqui, Isa, para ver se eu realmente consegui responder a sua pergunta, clarear. Pessoal, você que está acompanhando nosso canal, vai lá para a comunidade, seja membro da nossa comunidade. Como eu falei, em menos de R$ 24 você vai ter acesso a um conteúdo muito mais próximo, interativo comigo. Você vai comentar e eu vou trazer um vídeo respondendo como eu respondi a Isa. E pretendo fazer isso aqui mais vezes, tá? Provavelmente a próxima pergunta da Isa eu também vou fazer um vídeo falando sobre o que ela diz. Outra pergunta. Não, desculpa. Eduardo, o manto de Markov pode ser, por analogia, a subjetividade do paciente? Já trazendo uma pincelada, tá, Isa? Sim e não. Por que que sim e não? Porque o manto de Markov é a única coisa que separa o indivíduo dele conseguir ter consciência que ele é alguém separado de uma outra coisa. Esse manto de Markov é o que simboliza, é o que traz a certeza para qualquer organismo que ele é algo diferente do ambiente e que ele pode experienciar esse ambiente exatamente porque ele é diferente. Porque existe um manto entre ele e a realidade, um manto entre ele e o ambiente. Mas esse conceito ele não é da fenomenologia, tá? A fenomenologia vai falar de subjetividade, a psicanálise vai falar de subjetividade, mas esse conceito manto de Markov ele serve muito mais como um conceito biológico, físico e matemático. Por quê? Porque nós fazemos mensuração através desse manto de Markov. Mensuração de quanta informação eu recebo e mensuração de quanta informação eu consigo absorver daquilo que eu estou recebendo do ambiente. Então, ele é um conceito que pertence à física e à matemática. Mas, na nossa analogia, para ficar claro, sim, ele seria
uma parede que representa a possibilidade da subjetividade existir. Se não existisse o manto de Markov, que me separa da realidade do ambiente, provavelmente eu não existiria. Eu não saberia quem sou eu em meio ao próprio ambiente. Eu seria parte desse ambiente, tá? Então, sua pergunta cabe bem aqui, tá? Nessa analogia, podemos dizer que sim, que ele serve como uma metáfora para explicar a ideia de subjetividade. Tá bom? Abraço para vocês. Comentem aqui nesse vídeo e vão lá para nossa comunidade, tá? Nós temos poucas pessoas ainda inscritas, mas eu acredito que nós vamos crescer e fundamentar uma comunidade bem mais próxima aqui. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.